né? Esse canal ele tem um propósito de exatamente trazer vivências mil aqui para compartilhar com as pessoas, né? Para que todos vejam as mil facetas da vida, que são muitas. Às vezes a gente tem que enfrentar muitos desafios, passar por eles, né? Vencer ou superar, né? Muitos obstáculos. Eu sei que você tem Obrigada. muito para dar, viu, Ana? Eu gostaria muito. Eu vou passar a palavra para você. Você se apresenta. Dá geral, se você quiser falar direto, você fala, em algum momento, eventualmente, eu interrompo, se você optar para que eu faça as perguntas também, como você quiser. A Obrigada. palavra é sua. Seja Primeiramente, eu que bem-vinda. agradeço pelo convite. Para mim é uma honra, de verdade, estar aqui, né, poder falar desse assunto, que é um De assunto que nada. envolve a saúde. Eu acredito que todo mundo, de alguma forma, né, precisa cuidar da sua saúde. Então, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz mesmo, muito honrada. E tenho certeza que vai ser muito bom. Eu acho que a gente pode ir fazendo um bate-bola, você ir me perguntando, e aí eu vou discorrendo aqui. Mas aí a gente vai seguindo assim. Certo, combinado. Então, primeiramente, assim, quem é a Ana Clara, né? Qual é a trajetória da Ana Clara, como a Ana Clara chegou ao ponto que hoje é essa grande mulher, uma influencer, eu nem sabia. Essa semana eu fui pegar, Ana Clara, algumas fotos suas no seu Insta para fazer o convite, né? O convite animado. E aí eu vi que você tem milhares de seguidores lá, né? Aí eu falei, olha só, ela é uma personalidade. Eu já sabia que era uma personalidade, mas assim, como eu sou meio desligada, né? Você sabe que eu sou meio desligada aí das questões digitais, estou praticamente entrando agora. Eu fiquei muito feliz, viu? Porque você tem um imenso orgulho de você, você sabe disso já há muito tempo. Então, assim, eu gostaria de que você, primeiro, assim, me contasse um pouco da sua trajetória, né? Quem é a Ana Clara, como foi a entrada no multinível, essas coisas que deram realmente uma nova mexida, um novo Sim. rumo na tua vida, né? E a partir do casamento, com uma pessoa incrível que te Isso. complementa. Então, eu não me apresentei, né? Eu me chamo Ana Clara Alves, tenho 31 anos de idade Isso. e sou uma mulher que teve uma vida, né, comum, digamos assim. Eu gosto muito de pensar que a gente não precisa de ser extraordinário, a gente precisa de ter atitudes extraordinárias. Então, cresci numa família financeiramente humilde, não tinha tantos recursos, mas desde muito nova eu sempre tive um foco e uma visão em crescimento, né? A Pedrinha é uma grande inspiração para mim nesse sentido, né? Sempre foi. E eu sempre busquei crescer, né? Eu costumo falar que se tem uma coisa que me define muito, é que eu sou uma pessoa que vive em busca do constante progresso. A coisa que mais me tira do sério é eu perceber que tem algo na minha vida em que eu não estou progredindo. Então, eu comecei a trabalhar muito nova, comecei a trabalhar aos 15 anos como modelo, logo depois tive ali meu primeiro emprego com telemarketing, enfim, fiz faculdade de Direito, por bolsa de estudo, estudei a minha vida inteira em escola pública. Não tive, quando jovem, a oportunidade de fazer muitos esportes, muitas coisas, mas tudo que envolvia, né, a atividade física dentro da escola, eu era muito ativa, então eu buscava sempre estar ali fazendo tudo. Eu sou a única, né, menina ali entre vários irmãos e isso me influenciou muito a fazer atividade física, porque a minha brincadeira era a brincadeira deles. Então eu falo que enquanto muitas meninas estavam ali brincando de boneca, de várias coisas, a brincadeira dos meus irmãos era brincar de lutinha, era fazer abdominal, competir quem fazia mais barra, paralela, flexão. E eu era uma menina que aos 10 anos, não, antes mesmo, né? 9 anos de idade, eu ia para a escola e ficava lá, treinando paralela, treinando barra, porque eu tinha uma paixão, né? Influenciada aí pelos irmãos, pela atividade física. E, enfim, fui sempre galgando, crescendo, tentando evoluir mesmo na minha vida. Aí comecei a empreender, né? O primeiro empreendimento foi como maquiadora, eu sou maquiadora profissional, tive um estúdio de beleza, depois eu comecei a entrar na indústria de marketing de relacionamento, foi quando eu entrei, tem anos agora, né, que eu trabalho com essa indústria, e onde eu me desenvolvi muito.
E eu falo que eu me desenvolvi muito por quê? Porque eu era essa menina que buscava muito progresso, mas eu era extremamente tímida. Quem me conhece de antes sabe que eu faltava ser muda, eu não falava com as pessoas, né? Até muitas pessoas se surpreendem quando veem minhas redes sociais, me veem por aqui, que me conhecem de muitos anos, porque eu acho que ninguém imaginava, né? Aquela pessoa extremamente tímida, cheia de vergonha, hoje, né? Falando em público, tendo essa atividade dentro das redes sociais. Ainda não sou tão grande, mas é algo que eu gosto, que veio muito pelo meu trabalho e acabou envolvendo, englobando várias áreas da minha vida. Enfim, depois que eu comecei a ter uma melhor condição financeira, né, por meio do empreendimento, do empreendedorismo, eu comecei a buscar a realizar outros sonhos, outras metas de vida, né? Falar um pouquinho aí da trajetória no esporte para vocês entenderem. Né? Sou fisiculturista, sou bicampeão wellness em Brasília, Miss Wellness aqui em Brasília, já participei de 2 campeonatos nacionais, onde eu fiquei em 8º lugar nos 2, participei de um sul-americano, né, um campeonato internacional, que eu fiquei em 7º lugar. E essa paixão pelo esporte, especificamente pelo fisiculturismo, ela veio, né, aos 17 anos de idade. Com 17 anos, eu fui acompanhar o meu esposo, que na época era meu namorado, que estava indo assistir um amigo dele, né, que ia se apresentar. E eu tinha muito preconceito, né, que eu acho que é até uma coisa comum com o esporte do fisiculturismo. Porque a gente vê aí tantas coisas, enfim, acho que tem muito da desinformação e tem muito de que antigamente nós éramos completamente, digamos assim, guiados pela mídia de grande massa. Então era televisão, era o que aparecia na televisão, você entendia como verdade. E hoje não, hoje a gente tem as redes sociais onde as pessoas conseguem compartilhar um pouco mais da realidade disso. E aí, aos 17 anos, fui para esse campeonato e o que mais me admirou, né? Porque eu tinha uma ideia assim, poxa, essas pessoas só são focadas em físico, né? Uma coisa que muitas pessoas pensam, que eu já pensei, tá, gente? Assim, super entendo quem pensa assim, nossa, só tem muito físico, mas não tem cérebro, né? Que são pessoas que não têm uma mentalidade, ou então uma intelectualidade muito desenvolvida. E quando eu cheguei lá e vi aquelas pessoas no palco e fui entender o esforço que tinha por trás do esporte, eu me apaixonei. Porque eu tenho uma característica até um pouco do meu temperamento, né? Eu não gosto das coisas muito fáceis. Então, aquilo que me desafia me chama muito a atenção. E quando eu vejo, né, que você, para chegar naquilo ali, existe toda uma trajetória, existe toda uma disciplina, e eu sempre gostei da disciplina, aquilo ali me apaixonou. Só que com 17 anos eu ainda estava na faculdade, já, enfim, trabalhava ali, na época acho que eu trabalhava, nem trabalhava como modelo, fazendo alguns freelancers, e logo depois, enfim, atendente de telemarketing eu não tinha condição financeira para investir no esporte. E comecei a treinar, a fazer um pouco de dieta, mas não estava ainda, né, em tempo de competir. E eu esperei, né? Eu esperei não, eu busquei, né? Falar que eu esperei não, eu trabalhei por isso para ter a condição para um dia investir, né, da maneira como eu faço hoje, tanto tempo como energia, dinheiro, no esporte que eu gosto. E aí foi em 2019 que eu competi pela primeira vez, porque depois eu vim, né, eu tive uma rotina de trabalho muito intensa, eu sou mãe, uma filhinha de 7 anos, eu casei bem novinha também, aos 19 anos de idade, e tudo isso foi postergando, digamos assim, o sonho, mas ele nunca deixou de existir. Né? Eu falo muito para as pessoas, eu trabalho muito essa parte de desenvolvimento pessoal com as pessoas, e eu falo o seguinte: os sonhos, eles existem, pode ser que ele não seja realizado de imediato, mas o que a gente precisa é nunca esquecer que existe e sempre buscar por ele. E aí eu comecei, né, em 2019, fiz minha primeira participação, a gente chama de estrear, né? Participei de um campeonato estreante. Fiquei bem chateada com o meu resultado, não chateada pelo meu resultado em si, na verdade foi uma grande realização, porque meu sonho era subir num palco de fisiculturismo e eu me preparei em pouquíssimo tempo na primeira vez, foram 2 meses e 10 dias de preparo, né, de dieta, treino focada, e assim, há 6 meses eu estava sem treinar, sem fazer dieta, sem nada, então foi um tempo curto, eu tive um resultado bacana, mas eu fiquei numa colocação muito ruim, de 19 atletas eu fiquei em 15º lugar.
E não foi a colocação que me desanimou, né? Foram outras questões, porque eu entendi que o meu físico, enfim, eu fui mãe, tive flacidez e tudo, e isso me prejudicou naquele momento no esporte. E aí, né, até para entender que a gente vai falar um pouquinho aqui de saúde também, em 2020, quando começou a pandemia, eu tive, né, deixar de ir à academia, acho que todo mundo aqui, né? Só que eu não queria deixar de praticar atividade física, porque eu entendi que a atividade física é um santo remédio. Para vocês entenderem também, gente, eu tenho algumas. Eu tenho não, né? Eu estou com alguns probleminhas de saúde. Fibromialgia, né? Que é uma condição que causa muita dor e que, enfim, gera muito estresse. Eu tenho tendinite em várias regiões do meu corpo. Eu tenho um probleminha no meu pé. Então, várias coisas que o remédio sempre é o exercício físico. Então, durante a pandemia, fiz o que dava para fazer em casa. E no meio disso eu também descobri algo, né? Eu estava passando muito mal mesmo, todos os dias. E eu estava achando muito estranho. E um médico que me acompanha já há algum tempo, ele já tinha me pedido para fazer um exame de intolerância alimentar. E eu não tinha feito esse exame. Aí resolvi fazer. Aí descobri diversas intolerâncias, né? Eu sou intolerante à caseína, lactose, que são duas, né? O açúcar e a proteína do leite, a albumina, que é a clara do ovo, diversas castanhas, diversas coisas. E aí eu pensei, poxa, né? Eu agora vou ter que viver de dieta. A minha dieta, digamos assim, é até mais restrita que a de um atleta de fisiculturismo. Por quê? Porque eu tenho restrições alimentares que causam impacto direto na minha saúde. Eu gosto sempre de transformar, pegar o lado bom das coisas, né? Se, poxa, eu vou ter que viver de dieta, eu tenho uma vida social ativa, eu viajo muito, eu trabalho muito, eu sempre estou em restaurante. Eu pensei, eu não posso fazer disso um peso nem para mim, nem para as pessoas que me acompanham, sabe? Se é aquela pessoa que fica, ai, nossa, não posso comer, meu Deus, que coisa ruim. Eu não gosto de ser assim. Eu falei, então, pronto, agora eu vou vou voltar a competir mesmo, porque já que eu vou ter que viver de dieta, eu vou transformar esse problema, essa chateação, digamos assim, da vida, de não ter que comer um monte de coisa gostosa, em um objetivo. Vou aproveitar desse problema para ter um resultado melhor. E aí que eu decidi realmente, no fim de 2020, a voltar a me preparar para competir em 2021. Então, assim, bem resumido, foi assim que o esporte entrou na minha vida, né? E, enfim, eu sou realmente apaixonada, né, pelo esporte por diversos motivos. Perfeito. Então, assim, nós mostramos, você mostrou aí, são duas coisas assim, duas palavrinhas que eu acho que é nova para muita gente aqui, acredito, que é o wellness e o fitness. Você pode falar um pouquinho Claro, dessa diferença para vamos nós, por lá, né? favor? O esporte que eu pratico é o bodybuilder, né? Que é em tradução literal seria o construtor de corpo, né? Então eu sou uma pessoa que trabalha em cima de construir um físico. E dentro desse esporte existem várias categorias, né? E existe uma categoria que é a que eu participo, que ela surgiu no Brasil, inclusive, né? Que é a categoria web. É uma categoria onde as mulheres brasileiras, quando elas iam competir esses campeonatos, elas não se encaixavam muito bem em nenhuma categoria, porque a mulher brasileira ela tem um pouco mais de quadril, ela tem um pouco mais de perna. E aí eles dividiram eles criaram essa nova categoria no Brasil chamada Wellness, que é uma categoria onde as mulheres têm que ter uma proporção entre tronco e membros inferiores, né? Então, a perna, o bumbum tem que ser um pouco maior do que os membros superiores. E o que é, né, esse fitness? Quando a gente fala de fitness, a gente fala de wellness. O wellness, ele remete à saúde, ao bem-estar. Exatamente, ao Sim, o bem-estar. bem-estar. Então, quando você pensa em wellness, você pensa em bem-estar da pessoa. Então, é um corpo que aparenta e que seja saudável, que mostre no físico o bem-estar, né? A saúde física. E o fitness, né? Muitas pessoas não entendem e acho que tem essa certa confusão de acreditar que, poxa, é algo muito difícil, é algo impossível. Minha gatinha acaba de dizer aqui. É algo que, né, não é para todo mundo, mas cuidar da saúde eu acredito que é para todo mundo. Eu acredito que nem todo mundo precisa ou deseja e tem que desejar, né,
ter um corpo atlético. E tá tudo certo. Mas cuidar da sua saúde, ter bem-estar, viver de maneira funcional, é para todo mundo. E é uma necessidade atual e é uma necessidade que vai ser muito maior no futuro. Né? Quando eu penso no que eu faço hoje, eu brinco que eu falo assim, a minha meta é chegar nos 50 melhor que os 18. E quando eu falo isso, é fisicamente, né, esteticamente falando, e principalmente em termos de saúde mesmo. Porque se eu quero chegar nos meus 50, 60, 70, 80 anos, tendo sendo independente, tendo funcionalidade, não tendo grandes problemas numa queda, né, em alguma situação da vida que pode acontecer com todos, eu preciso cuidar dessa minha saúde desde agora. E é muito isso que representa, né, essa minha categoria dentro do esporte. Muito bem. É assim, a gente, além da questão da saúde física, né, você também ajuda muito na saúde mental Sim. com o esporte físico, né? Porque reduz lá os níveis de estresse, de ansiedade, né, evita a depressão e tal. No wellness, que você está visando o bem-estar, de um modo geral, fisicamente, o que que O isso que isso representa? representa? Vamos lá. Vou tentar explicar de uma maneira não muito técnica, né? Representa uma pessoa que não E tem assim, uma quantidade de gordura muito grande, na verdade, ela tem uma baixa quantidade de gordura no corpo, mas também não é extremamente baixa, então é no nível que é considerado, digamos assim, saudável, que não vai ter grandes alterações na fisiologia da pessoa, porque a gente sabe que chegando a alguns níveis de percentual de gordura, às vezes, né, algumas coisas no corpo começam a desandar. Que tem, como eu falei, né, membros inferiores maiores do que membros superiores, ou seja, tem a perna, o bumbum mais destacado do que os braços enfim, as costas, né, essa parte do abdômen. Então, não é uma pessoa com muita definição, mas que tenha uma estrutura muscular, né, trabalhada. Então, tem que ser visível essa estrutura muscular no corpo. E para isso ser visível, você precisa estar com um pouquinho menos de gordura. E tem que ter, né, essa diferenciação. A gente fala que é a categoria que é em X, né? Você pensar em um X, só que é um X com a parte de baixo um pouquinho maior, né? Porque se você pensar em assim, ele é praticamente igual, né? Um corpo ali de ampulheta. Tem que ter a cintura, né? A cintura, linha de cintura, que a gente chama mais fina e tudo. E aí é um X com a parte de baixo um pouquinho maior. É assim, né? Falando como é a estrutura do corpo, é sim, isso. sim, sim, mas ficou claro, mas ficou claro. Ana Clara, então assim, a gente deu o título, né, a sua apresentação aqui hoje, de que o sonho é a meta. Perfeito. Você demonstrou para nós que você foi em busca do seu sonho, você trabalhou para o seu sonho. Você passou por N etapas aí, né? Você deu uma resumida bem legal. Mas você falaria alguma coisa ainda sobre o multinível ou é uma Não, coisa que eu você não posso quer falar, a tocar gente ainda vai agora, falando neste aqui, né? Porque eu momento? acho que está muito associado, né? A minha. Sim, a sua busca É porque dessa realização, né? esse trabalho que eu exerço, né, com multinível, com marketing de relacionamento, ele foi muito importante para o desenvolvimento de uma mentalidade certa. Né? Quando a gente fala de exercício físico, é literalmente o físico e é o corpo e a mente, né? A mente, o corpo ele não alcança o que a mente não vê. Da mesma forma, a mente, uma mente com um corpo fraco, ela não vai conseguir se desenvolver tanto. Então, dentro do meu trabalho, a gente tem muito treinamento, né? A gente estuda muito a parte de desenvolvimento, de mentalidade, desenvolvimento pessoal, de ter uma mentalidade, né, focada em buscar mesmo progresso, em pensar em conquistar, em trabalhar. E isso me ajudou muito. E quando falo de corpo e mente, né, agora já trazendo um pouquinho mais para essa parte da saúde, você Aham. citou, e é muito verdade isso, né? É uma coisa que traz toda a diferença para o meu trabalho e para o meu dia a dia. Eu falo para as pessoas que o esporte, né, a prática de atividade física, ela é, para mim, um ponto de equilíbrio.
Por quê? Eu falei um pouquinho do meu temperamento, eu sei que nem todo mundo conhece de temperamento, mas o meu temperamento, ele é um temperamento que ele é muito movido a desafios. Então, o meu natural como pessoa quando tá tudo muito bom, poxa, eu tô com a vida em casa tá maravilhosa, família, relacionamento, trabalho, tá tudo indo muito bem, aquilo parece que fica um pouco monótono, isso é tudo inconsciente, tá, gente? Não sou eu que busco, não. E de alguma forma eu fico buscando algo que me desafie. E às vezes, né, inconscientemente, as pessoas desse temperamento chegam a criar problemas para poder, entre aspas, resolver e se sentir melhor, porque tá, né, vivendo ali uma coisa mais ativa. E o esporte, ele faz isso comigo. Por quê? Porque eu sempre tenho um desafio. Eu sempre tenho aonde melhorar, eu sempre tenho aonde progredir, eu sempre vou ter, né, uma coisa para progredir. E além disso, tem toda a parte fisiológica, né? De liberação, de hormônio, da questão do funcionamento, né, do nosso corpo mesmo. De você exercitar e você gastar um pouco da sua energia e você ter o benefício que a atividade física traz. Então, tudo isso acaba me sendo um ciclo, né? O esporte, o meu trabalho me desenvolveu muito mentalmente para chegar onde eu tô. Por quê? Porque até uma curiosidade. A timidez, eu não sou uma pessoa hoje extremamente tímida, mas, por exemplo, quando eu comecei a competir, eu ficava com um grande receio. Por quê? Porque eu já estava acostumada a ir para palco, e eu vou muito, né? Eu palestro muito, e eu sempre estava ali super vestida, né? Falando como empreendedora, treinando pessoas, mentoreando pessoas, numa posição profissional. E eu tenho, né, esse trabalho no meu Instagram. E de repente eu ia aparecer num palco de biquíni, posando, né, nas poses do esporte e tudo. E aquilo começou a me travar. Eu fiquei assim, nossa, eu percebi, como é que eu percebi isso, né? Eu gosto muito de observar as minhas ações e as minhas reações, os comportamentos que eu vou tendo. E aí eu percebi que toda vez que eu ia tirar foto ou mostrar para os meus preparadores, né, minha personal, meu preparador, que eu precisava que eles avaliassem o desfile, as poses, eu não estava fazendo como eu deveria. Por quê? Porque eu estava me sabotando pela vergonha. Eu pensava assim, inconscientemente acontecia o quê? Nossa, eu vou estar ali, o que, que as pessoas vão julgar, como é que as pessoas vão ver isso? E aí eu não fazia direito. Então, esse trabalho que eu vim desenvolvendo há 10 anos sobre mentalidade me fez entender o quê? Não é por aí. Vamos entender que ali você está em uma situação, você está em uma posição de atleta e você tem que apresentar o seu melhor. Se você não apresentar o melhor ali, você não vai ter a classificação que você quer e você não vai se sair bem no esporte. Então, até nisso ajudou, né? Porque aí eu comecei a fazer alguns exercícios de visualização. Então, para burlar ali o meu medo, né? Porque a gente é reação normal do nosso corpo, da nossa mente, colocar medo naquilo que é novo, naquilo que pode gerar perigo, que pode gerar, né, a sensação de instabilidade ali no nosso corpo, desconforto. E aí eu comecei a fazer o trabalho contrário. Eu comecei a imaginar as coisas de uma maneira positiva. Eu comecei a ver realmente quando eu entraria no palco, como é que seria. Comecei a não deixar o medo, a vergonha, né, me parar nesse ponto. E tudo isso veio, né, como eu falei, desse desenvolvimento que eu consegui, que eu trabalho todos os dias já há 10 anos. Então é muito legal porque a gente consegue colocar na prática o que a gente fala, né? Que eu acredito muito nisso. Não dá pra gente não ter congruência. Quando eu vou ministrar um treinamento e eu vou falar para as pessoas sobre desenvolvimento de mentalidade, sobre superar medo, eu preciso aplicar isso também na minha vida, né? E a gente se vê em situações que a gente começa a trabalhar aquilo mesmo que a gente ensina e aquilo mesmo que a gente vive. Então, é muito importante para mim, foi muito importante, né? Foi muito importante, principalmente na questão de me dar o suporte financeiro para poder investir, porque é uma realidade no nosso país, esporte quase nenhum, acho que nenhum no Brasil é valorizado. Então, é o atleta sempre pagando o preço da energia, do esforço e mais o preço financeiro para participar de tudo. E eu, né, eu queria muito competir, mas eu sempre quis competir de uma maneira
segura, tendo os melhores profissionais comigo, né? Tendo um acompanhamento de perto. Então, eu tenho isso, eu tenho uma equipe grande, eu tenho personal, eu tenho preparador físico, eu tenho que é uma referência mundial, eu tenho fisioterapeuta, e tudo isso, né, foi porque eu desenvolvi um trabalho e consegui ter um suporte para isso. Então, foi muito importante para mim, e é muito importante. E é legal porque, como a empresa, né, com a qual eu trabalho, ela trabalha também essa parte de bem-estar, eu consigo hoje ajudar outras pessoas também, né, dentro desse ambiente do meu trabalho. Então, com informação, ensinando as pessoas, levando aquilo ali que eu aprendi ao longo desses anos também competindo e cuidando da minha saúde. E enfim, presto consultoria para algumas pessoas em relação a nutrientes, nutrição e tudo mais, e também a parte de treinamento, tudo isso, né, para emagrecimento, para manutenção da saúde, para bem-estar, né, que é bem exatamente o que eu vivo e que eu gosto. Pois é, muito bem. Você vê uma jovem linda, maravilhosa, com 31 anos, com todos esses ensinamentos, você se considera, até agora, uma pessoa Eu realizada? sou bem realizada, mas eu sou realizada, sou bem grata, mas eu sou positivamente insatisfeita, sabe? Aquela pessoa que sempre tem um bichinho ali, que sabe que pode fazer mais, que busca por mais, mas assim, eu, graças a Deus, né, graças a muito trabalho, eu consegui realizar muitas coisas muito antes do tempo que eu imaginava na minha vida. Só que isso não me faz ser acomodada, sabe? Então, não sou muito realizada, sou muito feliz como mãe, como atleta, como empreendedora, como, né, profissional. Mas eu sempre estou em busca de mais, não consigo ficar quieta. Muito bem, já tem um bichinho aí que fica estimulando, né? Maravilha. Vou te fazer uma pergunta que você responde ou não, se quiser. Como é a espiritualidade na tua vida? Como é Deus para você? Eu sou cristã, né? E para mim ser cristã, né, deixar bem claro, não é religião, é crer no Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E pra gente, né, para mim, quando eu falo a gente, é a minha família, né? A nossa base, ela é totalmente cristã, a gente crê muito no que a Bíblia diz. A Bíblia realmente é a bússola da nossa vida aqui em casa. Eu ensino a minha filha nesses caminhos, ter o contato e saber ter como o referencial o que é a vontade de Deus para minha vida é o ponto de partida, né? Eu acredito que se a gente começa qualquer coisa na nossa vida não sabendo exatamente quais são os nossos princípios, os nossos valores, a gente se perde muito facilmente. E eu tenho esses princípios e esses valores, né? Princípios cristãos, valores cristãos. Então, tudo que eu vou fazer, eu vejo se está de acordo com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu vivo, com a minha crença e aquilo que a Bíblia nos instrui. Então, para mim, é uma parte muito, muito importante, né? Deus é, com certeza, assim, o responsável, né, por tudo na minha vida. E por isso que eu falo, né, que eu sou extremamente grata, porque eu acho que se eu fosse apenas positivamente insatisfeita, eu estaria sendo ingrata. E eu sei quantas maravilhas, quantas misericórdias, enfim, Deus já fez na minha vida. Então, isso para mim é muito importante, né? É ali o norte da nossa vida. Isso aí. Isso se chama evoluir, né, Ana Clara? Você tem, o Deus está conosco, está dentro da gente, a gente é a nossa cura, quer dizer, é o nosso todo. Você, qualquer outra pessoa, com as condições de saúde que você relatou aqui, certamente teria optado pelo comodismo, pela zona de conforto, né? Você não, você foi em busca, você reverteu o processo, você superou, e você hoje é uma referência para os empreendedores. Então, assim, você é uma pessoa que dá bastante orgulho para todo mundo. Eu tenho, assim, imenso orgulho de você. Assim como você também, acho que os desafios são constantes, né, e estamos sempre indo atrás deles, porque não há limites, né? Não há limites. As possibilidades são infindas.
e você alcança o que quiser e onde quiser. E para mim é uma grata satisfação de ver quem é a Ana Clara, onde a Ana Clara chegou, de onde a Ana Clara veio, né? Essa coisa da humildade, né? Da família, que, né? Não é uma coisa assim de família assim, pervertida, assim, Não, que vivia preso, ou que vivia. Não, é só a humildade mesmo, aquela coisa da, da luta pela sobrevivência, né? Então, ver quem é a Ana Clara hoje me enche de orgulho. E eu estou assim, extremamente feliz de você ter aceitado vir, estar aqui conosco. Eu demorei um pouquinho, né? Eu queria muito você aqui, mas assim, eu sabia que também a tua vida era extremamente corrida, né? Que você tinha mil e um compromissos. Eu respeito muito, sou muito grata. E eu acho que a gente não deixou de falar nada do que estava previsto, né? Mas vou deixar para você falar, encerrar, falar o que você quiser. É, eu não queria contar, mas vou contar, porque eu estou tão orgulhosa de você. Ela é minha sobrinha linda, nossa, muito querida, impressionante como essa admiração ela vem desde você pequenininha, viu? Né? Eu vejo, tenho muito orgulho das minhas sobrinhas, aliás, dos meus sobrinhos todos. O Fred já esteve aqui conosco e também é outro incrível, né? Bastante empreendedor. Enfim, minha querida, se eu pudesse dizer alguma coisa a você, eu diria, vá em frente. A sua essência é tudo isso aí, muito mais que você ainda nem pôde perceber. É ser feliz, fazer os outros felizes. Não basta a gente só para nós. Nós servir, né? estamos aqui para um todo, né? E você faz isso com muito carinho, com muito amor. E a vida é sua, querida. Sua. E no meio dela estamos nós, só aqui para te aplaudir. E aí eu te deixo um abraço assim muito carinhoso. E um abraço também para todo mundo que esteve aqui conosco. Eu não vou enumerar, mas você já ganhou muitos carinhozinhos por aí, muita gente te admirando. E eu queria, então eu deixo com você, para você fazer as suas considerações finais, suas despedidas, fale o que você quiser, que tá, ainda olha, tem um gente, tempinho. primeiro, né, agora que você falou, eu posso te chamar de tia. A tia Pedrinha, né, falando agora Linda. abertamente para você, sempre foi uma grande inspiração para mim, né? A nossa família, começando desde ela, dos meus avós e do meu pai, né? E minha família materna também, foram famílias que lutaram muito, né? E a tia Pedrinha, ela sempre foi essa pessoa que lutou muito, que buscou, que estudou. Então, quando eu era bem novinha, né? Porque eu falo que eu sonho grande desde muito novinha. Eu colocava objetivos para mim, acho que você nem sabe, tia, mas quando eu tinha, acho que 11 anos de idade, eu tinha colocado uma meta na minha cabeça. E eu quase não comentava com ninguém. E as pessoas que eu comentava, até meus irmãos que já eram mais velhos, que já trabalharam, porque eu coloquei essa meta e eu fiquei com aquilo a vida inteira, né? Para nossa realidade, né, que financeiramente era restrita, nunca faltou amor, nunca faltou alimento, nunca faltou nada disso. Graças a Deus, nossa família sempre foi, né, muito rica de tudo isso. Quando eu tinha 10 anos, 11 anos de idade, eu lembro que eu fui fazer umas avaliações assim, eu coloquei na minha cabeça, eu falo, gente, eu preciso chegar aos meus 25 anos de idade, tá? Pra vocês entenderem um pouquinho, gente. Ganhando pelo menos 10 mil reais. Porque 10 mil reais acho que eu vou conseguir ter uma casa relativamente confortável, eu vou conseguir, se eu tiver filho, pagar uma escola ali legalzinha para os meus filhos e tudo isso. E aí eu coloquei isso na minha cabeça. E aí, com 11 anos. E Com aí 11 anos. foram passando os anos e isso não saiu da minha cabeça. E quando foi em 2013, 2014, se eu não me engano, eu estava indo para o meu estúdio, que eu tinha acabado de abrir, trabalhando como maquiadora, que eu tinha, né, eu e o Samuel investimos lá, eu não tirava um centavo dali, porque era tudo para pagar o que a gente tinha investido, e para poder pagar as despesas mensais do estúdio, né?
Na época eu ainda morava na casa dos meus sogros. Eu morei 4 anos e meio, 3 anos e meio na casa dos meus sogros. Dependia, né, de carona, do carro dos outros. Então, tudo isso. E eu lembro que a gente estava no carro da mãe de Samuel. Samuel estava me levando para ir para o estúdio. E eu estava muito brava. Porque em 2014 eu estava, acho que com 21 para 22 anos. E eu nervosa, né? Aí eu, nossa, eu tô Sim. ficando velha. Eu tô ficando velha, eu tô ficando velha. O Samuel sem entender, porque eu nunca tinha comentado com ele, né? Ele, mas você tá ficando doida? Como assim você tá ficando velha, né? Com 22 anos, eu não tô ficando velha, tá chegando. Tá chegando, ele tá chegando o quê, Ana Clara? Eu tá chegando meus 25 anos. Aí ele, o que que tem? Aí eu, não, porque eu não aceito chegar aos meus 25 anos ganhando menos de 10 mil reais. E eu não ganhava um centavo, porque tudo ia para o estúdio, né? Eu não tinha retirada financeira. E ele olhou para mim assim, até um pouco chateado, porque o Samuel eu estava fazendo faculdade, estava começando minha vida. O Samuel já era formado, tinha 2 ou 3 pós-graduações, tinha passado um concurso público. Ele olhou para mim assim, meio triste, falou bem assim: nossa, você quer dizer o que com isso? Porque eu não ganho esse valor. Aí eu virei para ele, gente, eu sou muito movida à meta, assim, eu tenho muito isso, sabe? Eu acredito que a gente, sem ter objetivo claro, sem ter uma meta, a gente não chega em lugar nenhum. Aí eu virei para ele e perguntei, mas você colocou essa meta para você? Aí ele, não. Aí eu, então tá tudo certo. Eu coloquei para mim. Eu não sei, Samuel, não sei o que, que eu vou ter que fazer, se eu vou ter que panfletar na rua para chamar mais clientes para o estúdio, não sei o que, que eu vou fazer. Mas eu não aceito chegar aos meus 25 anos ganhando menos que isso. E logo depois nós entramos, né? Iniciamos nosso negócio. Tenho uma parceria de distribuição com o grupo Rinodê. E começamos a trabalhar muito. Então foi algo completamente novo para mim, porque era voltado para relacionamento e eu não era péssima em relacionamento. Eu falo que eu tinha preguiça, né, até de conversar com as pessoas por uma timidez que era óbvia. E essa timidez, gente, pra vocês entenderem, eu desde os 13 anos a gente tratava isso, né, com psicólogo, com, enfim, um acompanhamento de uma equipe interdisciplinar ali para eu poder melhorar. E eu fui descobrindo ao longo dos anos o que que me levou a essa timidez. E aí a gente começou a empreender e trabalhou muito. 2 anos, assim, que acho que quase ninguém nos viu, era só trabalho mesmo, né? Hoje eu trabalho bastante, mas hoje eu consigo ir para as reuniões de família, eu consigo participar de algumas coisas, mas na época eu tinha esse objetivo e esse foco. E graças a Deus, enfim, né? A gente superou isso aí muitas vezes, né? Com o nosso trabalho. Mas eu tô falando isso aqui para vocês para dizer assim que é, assim como na vida profissional, assim como na saúde, assim como para ter uma boa família, eu acredito que tudo aquilo que a gente deseja muito, a gente tem que investir tempo, a gente tem que investir conhecimento, a gente tem que se dedicar de fato. E, poxa, quantos desafios, né? Eu passo, você que está assistindo a gente passa, a minha tia passou, a Pedrinha passou muitos, com certeza, inúmeros. E quantos desafios, às vezes, faltam paralisar a gente, né? Assim, você muitas vezes fica numa situação que a vontade, em vários pontos, é de desistir. Só que eu acredito muito nisso, como eu falei, né? Eu acredito que o desafio ele serve para duas coisas: para tirar a gente da, da inércia em alguns momentos, porque tem momentos que a gente fica mais inerte, e para nos ensinar muitas coisas. E ensinando para a gente, é quando a gente aprende, a gente consegue, digamos assim, transbordar, né? Porque à medida que você aprende, e você falou, e eu acredito muito, a gente não faz nada para a gente. Eu acho que a gente está aqui para servir e para servir aos outros. Seja servir como exemplo, seja servir literalmente entregando algo para alguém, né? A gente está aqui para poder realmente contribuir com a vida de outras pessoas. E, enfim, né, foram muitos desafios também no esporte, né? Eu tenho amigos que são do esporte, que são da área da educação física, que falando, você é atleta por teimosia, né? Mas o que que eu entendo, gente? Agora falando, se eu posso deixar uma mensagem para vocês, é sobre a questão da saúde. É que se tudo aquilo, né, que eu tenho de, digamos assim, de problemas de saúde, eu deixar que me domine, eu vou ter que daqui a pouco ser uma pessoa completamente paralisada, né? Eu vou ter que ser uma pessoa que... Eu já sou uma pessoa que escreve muito pouco com as mãos, porque eu tenho tendinite nos 2 braços, que não faço uma série de coisas. Então, eu entendo que é importante a gente, sabe, avaliar tudo que acontece na nossa vida e pensar, poxa, o que que eu posso aprender com isso aqui?
O que esse desafio está me ensinando? Aonde eu posso ser melhor? Onde eu posso evoluir? Eu, ano passado, né, na preparação para o campeonato de Brasília, e como eu já fui campeã aqui um ano, ia ser o ano subsequente, eu queria ser campeã de novo, e tem aquela pressão, né? Eu sou competitiva, extremamente competitiva, não aquela competição que não é saudável, né? Acho que se não for saudável é só para mim, porque eu fico ansiosa, mas eu fiquei doente. Eu fiquei um mês antes do campeonato com sinusite, tive Covid e não tinha força mais para nada. Era treinar, comer e fazer o que tinha que fazer, enfim, trabalhar, fazer as outras coisas. Mas aí, se eu tivesse desistido, né, eu não teria mais uma vez competido, mais uma vez teria sido campeã. E tudo isso nos ensina. Então, eu aprendo o quê? Eu aprendo a ter uma mentalidade mais forte. Eu acredito que eu aprendo a... Eu falo muito de educar as nossas vontades. Porque o tempo inteiro nós temos vontades. A gente tem vontade de comer besteira, a gente tem vontade de, enfim, de fazer coisas que não ajudam a nossa saúde. A gente não tem vontade de praticar atividade física. A gente não tem vontade, às vezes, de ler, de estudar. Mas a gente tem que sempre avaliar o que nos aproxima e o que nos distancia da vida que nós queremos, dos objetivos que nós temos. Então, essas são coisas que eu aprendo muito todos os dias, tanto com o esporte, né, a administrar, né, toda essa questão das vontades e fazer pela disciplina e não só pelo desejo, porque pela nossa natureza, nós somos criados para sobreviver. E para sobreviver, a gente tem que ficar quieto, comer muito para guardar gordura e energia e ter o mínimo de esforço possível. Só que para a gente viver a quantidade de anos que a gente quer, com a vida que a gente quer, ou seja, com vitalidade, a gente precisa fazer mais que isso. E para fazer mais que isso, a gente tem que enfrentar todos os dias, não só o espelho, mas a nossa própria mente, a nossa própria vontade, e trabalhar, né, em cima disso. E esse trabalho... Superar os nossos trabalho limites. exatamente. E superar os Superar os nossos nossos limites, limites, né? que muitas vezes estão mais na mente, né? Você, como psicóloga, sabe muito melhor do que eu a respeito disso, do que no nosso São as corpo, crenças né? limitantes. As nossas crenças limitantes, os nossos medos, eles nos limitam muito mais do que a nossa condição física. Então, trabalhar. Então, eu sou uma pessoa apaixonada pela psicologia, né? Estudo um pouquinho, não tenho nem né, nada de conhecimento perto do que você tem, mas eu sei o quanto cuidar da nossa mente é importante, né? O quanto é importante, eu como atleta, eu tenho acompanhamento também, né, nessa parte de terapia, de tudo isso, não só porque eu sou atleta, mas porque eu desejo, né, ter uma mente clara, lúcida, lidar bem com os desafios, com os problemas. E eu vejo que às vezes tem muitas pessoas que têm um pouco de receio, de preconceito, ou não entendem da importância que é o acompanhamento psicológico, né? É, o autoconhecimento é fundamental, né? Ana Clara, assim, só voltando lá um pouquinho a fita, né? Rebobinando aí só para... Gente, olha só. Ana Clara, então, com 11 anos, tinha aquela meta de ganhar 10 mil reais, a partir dos 25, até 25 anos, e com essa idade, mais ou menos, ela já tinha um primeiro milhão. Então, você vê que é a meta, né? Ela que era uma menina linda, sempre foi, desde que nasceu, ruiva, linda, toda perfeita. Quase não sorria, sorria muito pouco, falava muito Bom pouco, dia, assim, né? sorria Tava sempre, me na esconder o verdade, mas tempo inteiro. tímidazinha, né? Sempre tímidazinha, quer dizer, ela tinha uma meta e ela foi em busca dessa meta, ela brigou por essa meta. 3 coisas foram muito importantes, fatores de sucesso importantes. Primeiro, a pessoa com quem a gente se casa, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Essa escolha primeira aí é uma escolha que vai guiar a tua vida ou vai te ferrar para sempre. Né? Para sempre não, porque há sempre um jeito de você corrigir. Então, assim, os seus 3 caminhos, esses 3 caminhos que eu vou até me abster de falar aqui, para não pegar seu tempo mais, Pode falar, você quero acertou em saber. todos. E vai muito mais. Não,
são coisas que depois a gente conversa. Mas olha, gente, é isso, é essa garota aí, né? Que já falou, inclusive, das suas lições aprendidas, que são lições que servem para todos nós. Essa pessoa brilhante aí, muitos de vocês já escreveram, né? Elogiaram a sua sabedoria, a sua capacidade de expressar, de falar daquilo que realmente sente e os desafios, porque a tendência das pessoas é prender um pouquinho os desafios, né? Ou se valorizar demais em cima de desafios não tão importantes. E como o nosso foco é sempre a saúde, meu foco, eu sempre trato da saúde integral, o meu foco é a saúde emocional, a saúde mental, mas não existe uma saúde mental se você não tem um equilíbrio de corpo, mente e espírito. E você complementou muito bem isso. Foi uma live fantástica. Muito, 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 muito orgulhosa de você mesmo. Se eu estivesse aí perto, eu ia te agarrar para sempre. Samuel ia ficar com raiva até me separar. Mas sinta-se realmente abraçada com muito carinho, muito, muito orgulho. E é isso. Não sei se tem alguma pergunta aqui. Vamos ver. Acho que não. Acho que pessoas só estão saudando, elogiando. Pergunta, não. Não, acho que Não não. vi, Ana. Acredito que você não ouviu. Eu tenho que colocar óculos, mas não vi. Realmente, são pessoas incríveis, né? Você é admirada por todos, aí a família quase que em peso Agradeço está aí para te todo ver. Que delícia! Um monte de amigos teus, amigos meus, muito bom, muito bom. E é isso, minha amiga. Então, você pode fazer os seus agradecimentos finais aí para a gente Tá concluir, bem. senão fica Primeiro, muito né, mais longo uma aqui. vez eu quero agradecer ao convite. Para mim, de verdade, é uma honra, né? Como eu falei, você sempre foi uma grande inspiração para mim. E hoje poder a gente conversar aqui, falar um pouquinho, né, da minha trajetória, que você tanto teve. Eu já te falei isso em uma oportunidade, né, que talvez você antes nem sabia, mas que com seu exemplo, né, me inspirou tanto e me ajudou a chegar onde eu cheguei, me ajuda todos os dias. Então é uma honra, agradeço o convite, agradeço aí toda a família que está assistindo, todos os meus colegas, enfim, as pessoas que me acompanham aqui no Instagram, nas redes sociais. É bom demais ter esse carinho de vocês e saber, né, que a gente consegue ter essa troca e pedir não, né? E agradecer pela oportunidade, dizer que eu estou muito feliz mesmo, que falar disso para mim é uma grande alegria, né? Eu só tenho um problema hoje. A pessoa que não abrir a boca para falar hoje fala sem parar. Então, se eu começo a paro mais, a gente tem que encerrar mesmo. Mas Que delícia. Mas não fala besteira, só fala aquilo que deve ser falado e você realmente transmitiu tudo que precisava transmitir e realmente é um ícone. É um ícone e eu te parabenizo muito por isso, né? Sei que não foi sem esforço, mas você merece estar onde está e aonde sim, chegará, por tudo que obrigada. você Tá faz e bom. tudo que você é. Tá bom? Um beijo no seu Beijo. coração, um Tchau, beijo a tchau. todos aí. Obrigada.